Ele já está conosco. Guilherme Frossá, tudo bem, querido? Tudo bem, Edmar, e você? Tudo bem, seja bem-vindo. O que você está achando dessa situação toda aí do Rubens? A gente sempre falou, era o jogador que mais recebia, né, sondagens, propostas e tudo mais. E agora parece que veio uma, né, que se não ficar aí nos 12 milhões, pelo que a gente sabe, pode ser que vá à casa aí dos 13 milhões e meio, algo parecido com isso, né? E aí, quem sabe, o Atlético efetivar essa negociação, né? Eu acho uma proposta interessante, Dimara, se a gente olhar apenas a questão do valor, né? Eu acho uma grana muito boa, não é todo dia que você recebe uma proposta de 12, 13 milhões de euros por um volante / lateral esquerdo, né? O Rubens é muito bom jogador, mas não é um daqueles jogadores das posições mais valorizadas no mercado internacional. Centroavante, o camisa 10, o ponta, que hoje na Europa tá muito badalado, é um cara mais defensivo, então a proposta é muito interessante. O que a gente fica com o pé atrás em relação a uma eventual reposição, né, Edmar? E aí me preocupa muito a situação do elenco do Atlético, porque perder o Rubens hoje não é só perder um meia ou só perder um lateral. É perder um jogador que faz várias funções que você não vai conseguir repor a altura em todas essas posições. Você pode até repor uma delas. Saiu o Rubens, contratou um bom meio-campista, por exemplo. Beleza, mas e aí? Quem que vai ficar na lateral esquerda na reserva do Arana? Vai ser o Caio Paulista? Ou você vai contratar um meia para o lugar do Rubens e também um lateral para brigar por posição com o Arana, como era o Rubens? Não vai porque não dá, o dinheiro não tem como. Então, assim, o que me preocupa é isso. E me preocupa muito também, Dimara, quando a gente leva para o lado da importância do dinheiro para colocar os vencimentos em dia, porque isso é óbvio, né? A prioridade tem que ser os salários estarem em dia. Aliás, hoje pagou, beleza, obrigação do clube, né? Eu vejo muita gente no universo de redes sociais tratando o clube pagar salários como se fosse, assim, algo que a gente tem que soltar foguete. O clube tá simplesmente cumprindo a obrigação e com atraso, vale lembrar, né? Mas beleza, pagou, é uma boa notícia, é uma notícia que a gente dá com alívio, beleza, página virada. Agora, o fato de o Atlético estar convivendo com essa situação delicada financeira, e aí chega uma proposta nesse contexto, nesse momento, me gera uma preocupação, assim, de parte da torcida, enfim, das pessoas mais permissivas, vamos dizer assim, aceitarem que esse dinheiro vai ser só para pagar salário, para não ter novos atrasos, e tá tudo bem ficar sem uma reposição. Sendo que vai ser, caso isso aconteça, uma queda de qualidade no elenco, para mim, gigantesca. Você tá perdendo aquele que, na minha opinião, é o melhor jogador do time até aqui na temporada. O Rubens fez um baita primeiro semestre e começou bem também nesse último jogo, apesar de o Atlético não ter feito um jogo bom na minha avaliação contra o Bahia. Então, eu acho que é realmente uma perda gigantesca. Eu acho que o Atlético precisa das duas coisas. Manter salários em dia é óbvio que precisa, isso aí a gente não precisa nem falar, e sem dúvida nenhuma o dinheiro do Rubens vai ajudar. Tem a questão do aporte também, que a gente está na expectativa e deve acontecer nos próximos meses para que esse tipo de coisa não aconteça, mas tem que repor. Perder o Rubens e não chegar ninguém é muito preocupante. Uma coisa que eu gosto muito de analisar também, Dimara, é a questão da reposição ou falta de reposição nas últimas saídas do elenco do Atlético. Se a gente pegar do meio de fevereiro para cá, saíram Otávio, não teve reposição à altura, na minha opinião. Daverson não teve reposição à altura, na minha opinião. Alisson não teve reposição à altura, na minha opinião. Aí o Alisson talvez você possa argumentar, mas veio o Dudu. Beleza, passa. E saiu também o Palácios. Então você perdeu 2 jogadores de ataque, né, do lado do campo. E chegou apenas o Dudu, um jogador que estava livre no mercado. O Atlético vendeu vários jogadores, recebeu uma grana alta, especialmente com o Alisson, e não fez de lá para cá nenhum grande investimento em atleta. Vieram jogadores ou muito jovens, apostas, João Marcelo, Ivan Roman, ou por empréstimo, o caso do Vitor Hugo, ou um jogador livre, que foi o caso do Dudu. Então fica um pé atrás do torcedor. Pô, será que mais uma vez o Atlético vai se desfazer de um ativo, recebendo uma grana muito alta, e de novo, esse dinheiro não será usado também em contratação? Então, para mim, dessa vez, o clube precisa dar uma resposta. É para vender? E repito, a proposta é boa. Eu não acho uma proposta ruim, inadmissível vender o Rubens por 12 milhões de euros. Não, acho uma proposta bem interessante, desde que haja reposição, porque se não tiver, o elenco do Galo vai sofrer e vai sofrer muito, viu, Dimar? Ô, Lélio e Seabra, vocês que sempre bateram nessa tecla, o Vini também, né, de que nessa lista aí que o Frossá fez de jogadores que já foram, né, Vini, e que o Atlético não colocou em nenhum momento uma reposição, vocês acham mesmo que agora vai ter uma reposição? Assim, eu acho que não. Falamos sobre isso ontem, né, Vini? Mesa 13.
Eu, sinceramente, pelo discurso que a gente tá vendo aí de todo mundo, né? De um ou outro no Atlético, não, discurso de todo mundo. Não vem. Torcedor que não se iluda aí que o Atlético vai vender o Rubens. Inclusive, esses 12 milhões aí não é 100% do Rubens, não. 90%, né? 80%. 80% do Atlético. Ou seja, do Atlético. vai pegar o Galo aí, uns 9? É porque 9,6 10% é do Rubens e 10% do empresário. Né? Ainda tem parte do Rubens que nesse meio do caminho, além do salário dele, sei lá, dobrar, triplicar, não sei, ainda vai levar uma grana boa na negociação. Ou seja, muito difícil que não ocorra, né? Mas, sinceramente falando, acho que o Atlético, se contratar para repor, eu nem sei se vai, mas se contratar para repor, vai chegar aí o cara para descer do aeroporto e pegar a camisa, fardou e tal. Não vai, para mim não vai. Pode acontecer com um negócio de ocasião. Tava o Dudu aí, Panguana aí, saiu do Cruzeiro e tal, pega o cara e vem. Panguana. Beleza, mas não acho que vai acontecer isso não. Acho que o Atlético, se contratar, vai contratar um cara para brigar ali junto com o Patrick, com o Gabriel Menino, mais um ali. Você também acha isso, Lélio? Queria que você falasse de todas essas questões aí de reposições que não aconteceram até agora, né? Mesmo antes, quando não tinha atraso de salário e outras situações. Isso aí vem desde o início de 2023, quando o Eduardo Cudê veio pra cá. O jogador começou era a reclamação a vir embora, dele, é verdade. E, sabe, o Atlético ficou o ano inteiro sem ter jogadores ponteiros. O Ademir foi embora, entre outros que... Sacha, não dá nem pra lembrar, já faz tanto tempo, né? Mas o Atlético ficou sem jogadores mais velozes, até o Filipão depois promover o Adson pro time principal, e mesmo assim só foi utilizá-lo a rigor no Campeonato Mineiro do ano passado. Mas o Atlético, ele tá assim, já faz um tempo. Eu lamento muito, mas, né, contra números também não há argumento. O Atlético hoje, ele coloca na ponta do lápis e vê que precisa de vender o jogador porque precisa pagar a conta. Quando, na verdade, a gente se depara também com ótimos números. Desde que o Atlético começou a jogar na sua arena, num primeiro momento, houve assim... um certo prejuízo não houve, mas ficava empatado, né? Porque tinha a questão da terceirização. Mas hoje, por exemplo, se o Atlético consegue 7, 8 milhões de renda, é tudo dele no estádio. E ano passado ele emplacou 2 super rendas do jogo contra o River Plate, no jogo contra o Fluminense também, esses pela Libertadores, e a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E sem contar as premiações. O Atlético terminou o ano ali com o Avit, né? Não dá pra falar que terminou no azul. Jamais. Mas, de qualquer maneira, cara, não dá pra entender. O time arrecada, vende, e tá sempre na merda. Eu não consigo entender isso. Então vamos lá. Peraí, então, Pepe, rapidamente, deixa eu só encerrar. Por favor. Deixa eu só encerrar. Então, quando você vai... mas o dono tirou o dinheiro do bolso pra pagar o salário. Ele é o dono, pô. Ele tá lá pra fazer isso mesmo. Isso aí não é realmente pra soltar foguete, igual o Frossá falou, não. Não fez mais do que obrigação. Agora, realmente, quando você se depara com essa situação, você vai ficando meio que desanimado, pra falar a verdade, né? Sim, então atenção, olho na tela, Lélio, Daniel Seabra, Vini, Frossá e todo mundo tá acompanhando a gente, a lista dos convocados aí, e convocados para os 2 jogos, que é o Bucaramanga e depois o Palmeiras. O que aconteceu, Vinícius? Rubens fora da lista, inclusive o Atlético divulgou nas suas redes sociais seguinte: em negociação para uma possível transferência, o meio-campista Rubens também será ausência na viagem para Bucaramanga. Então já é um forte indício, né, que o Rubens realmente deverá ser negociado. Coelho e Júnior Santos também são ausências nessa lista. O Coelho teve uma nova lesão, agora na coxa esquerda. Segundo o Atlético, não tem a ver com a lesão anterior, que tinha sido na coxa direita. E o Júnior Santos com quadro gripal, também fora da viagem. Eu quero falar desse negócio do Coelho. Só pra gente, pro Frossá falar, então, acho que tá perto, né, Frossá?
Depois dessa lista... Sem dúvida. Eu ia justamente destacar que saiu aí a informação, mas vocês estão atentíssimos. Mas realmente, Mara, acho que o Rubens não deve mais jogar com a camisa do Galo, já era esse indício desde ontem, uma proposta que chegou... Quando a proposta chega muito perto daquela que o clube quer, dificilmente não dá negócio, né? O clube tenta ali, tirar mais um pouquinho, fazer um joguinho... Mas no fim das contas vai, né? Exatamente. Então, assim, ao que tudo indica, o Rubens não joga mais pelo Galo. E aí, junto com a saída iminente, vamos tratar assim, né? Ainda não é oficial, mas com a saída iminente do Rubens, tem essas duas lesões. Aí não é lesão, né? O Júnior Santos é um quadro gripal forte, né? Pelo que disse o Atlético. O caso do Coelho, mais uma lesão. O Atlético indo bem desfalcado para um jogo que é essencial e que é o jogo ou o adversário mais acessível do mês, né? A gente parar para olhar a tabela do Atlético em julho, né, Edmar? É um negócio impressionante. O Atlético pegou o Bahia, que era, se eu não estou enganado, antes do jogo, o 5º colocado do Brasileiro, agora está no G4. Vai pegar Palmeiras na sequência, depois 2 jogos contra o Flamengo. O jogo mais acessível do mês é o Bucaramanga, né? Fora e depois em BH, e o Atlético indo com desfalques importantes de toda forma. Tem que buscar um bom resultado para já pensar em oitavas de final de Sul-Americana, né? Mas tô com vocês. Rubens, ao que tudo indica, vai seguir a carreira no futebol russo. Como bem lembrou o Seabra, né? Tem essa parcela dele aí que entra pro atleta no momento da transação ali, como uma espécie de luvas, né? Aquela grana por assinar o contrato. Acho que dá para fazer a mudança e mobiliar o apartamento lá na Rússia com alguma tranquilidade, né, Edmar? É isso. Valeu demais, Frossá. Obrigada, viu, querido? Falamos mais durante a semana e não vai faltar assunto, né? Não falta de jeito nenhum. Beijo para você, é sempre um prazer. Até a próxima. Obrigada, querida.